Você já se arrependeu de ter falado demais? Talvez tenha compartilhado algo no impulso, com a melhor das intenções, mas depois percebeu que aquilo só trouxe incômodo, julgamento ou até mesmo mágoas desnecessárias. A verdade é que conforme os anos passam, a gente aprende que a paz vale muito mais do que uma conversa que não leva a lugar nenhum. Depois dos 65, muitos dizem que é tempo de liberdade, de descanso, de fazer o que se quer. Mas o que poucos falam e que quase ninguém admite é que essa liberdade também exige sabedoria. Sabedoria para saber o que contar e, principalmente, o que guardar só para si. Neste vídeo, eu quero te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. Existem 5 segredos que, se você quiser manter sua paz, sua serenidade e seus relacionamentos em harmonia, é melhor não contar a ninguém. Isso mesmo. Não é sobre viver escondendo coisas, nem sobre desconfiar dos outros. É sobre preservar a sua alma. Proteger aquilo que é só seu, que não precisa de aplauso nem de opinião alheia. Vamos falar sobre os segredos que não precisam sair da sua boca. Aqueles que, quando bem guardados, viram escudos invisíveis contra fofocas, julgamentos e aborrecimentos desnecessários. Talvez você até já tenha aprendido isso pela dor, mas agora é hora de aprender pela sabedoria. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você se relaciona com o mundo. E mais importante, com você mesmo. Por que o silêncio se torna ouro com a idade? Com o passar dos anos, algo curioso acontece. A gente começa a perceber que nem toda conversa precisa de resposta. Nem todo convite precisa de aceitação. Nem todo pensamento precisa ser dito em voz alta. A juventude, com sua energia vibrante, muitas vezes nos empurra para fora, para falar, justificar, provar, opinar e explicar. Mas depois dos 65, a vida começa a nos ensinar que há uma força imensa no recolhimento. Um tipo de paz que só se alcança quando a gente para de tentar convencer os outros e começa de fato a se entender por dentro. Você já deve ter escutado aquele ditado antigo: quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Pois é, com o tempo, a gente entende que falar demais pode abrir portas para mal-entendidos, julgamentos e até mágoas que poderiam ser evitadas. O silêncio, por outro lado, é uma forma de sabedoria. Ele nos protege, nos permite observar, ouvir mais, compreender melhor e, acima de tudo, nos dá tempo para pensar. Pensar se realmente vale a pena compartilhar algo. Pensar se aquilo que queremos dizer é útil, necessário e gentil. Quando guardamos certos pensamentos só para nós, não estamos sendo frios ou indiferentes, estamos sendo seletivos. E ser seletivo não é sinônimo de arrogância, é sinal de maturidade, maturidade emocional. Depois dos 65, muitas coisas deixam de ser urgentes. O que antes parecia motivo de discussão, hoje parece apenas perda de tempo. O que antes queríamos explicar, agora não precisa mais ser dito. Porque a verdade é simples. Quanto mais a gente vive, mais percebe que o silêncio pode ser o maior presente que damos a nós mesmos. E não se engane. Isso não quer dizer que devemos deixar de nos expressar. Significa apenas que podemos escolher o momento certo, com as pessoas certas e com as palavras certas. Guardar certos pensamentos é um ato de amor próprio e também um ato de respeito pelo outro, porque nem todos estão preparados para ouvir certas verdades. E nem tudo o que sentimos precisa ser compartilhado para ter valor. É aí que o silêncio vira ouro. Os 5 segredos que devem ser guardados. Segredo 1. Problemas familiares antigos. Você já percebeu como, em muitas famílias, os mesmos assuntos dolorosos voltam à tona repetidamente? Às vezes, histórias que aconteceram há 10, 20, até 30 anos atrás ainda são motivo de mágoa, ressentimento e brigas desnecessárias. Imagine a Dona Lúcia, uma senhora de 72 anos. Durante décadas, ela guardou uma mágoa profunda da irmã, por algo que aconteceu quando ainda eram jovens. De vez em quando, comentava com os filhos, relembrava com os netos, sempre com o mesmo tom de tristeza. E isso, sem que ela percebesse, alimentava um clima de divisão familiar. Até que um dia, cansada de ver as mesmas feridas sendo reabertas, ela tomou uma decisão.
Parou de comentar. Parou de contar aquela história. Deixou que o passado se acomodasse em silêncio. E algo incrível aconteceu. A relação com a irmã melhorou. As conversas ficaram mais leves. A família parou de tomar partido e passou a conviver com mais harmonia. Nem todo problema antigo precisa de audiência. Às vezes, o maior presente que podemos nos dar é deixar o passado no lugar dele, nem por vingança, nem por orgulho, mas por paz. Segredo 2. Suas economias e patrimônio. Falar abertamente sobre dinheiro é uma armadilha mais comum do que parece. E depois dos 65, isso pode ser ainda mais delicado. Muitas vezes, ao compartilhar informações sobre aposentadoria, herança, bens ou economias, o que se espera é compreensão, mas o que se recebe é julgamento, inveja ou até interesse disfarçado de preocupação. Seu dinheiro é fruto da sua vida inteira de trabalho, das escolhas que você fez, dos sacrifícios, da disciplina. E ninguém mais precisa saber detalhes sobre isso. Veja o caso do Sr. Alberto, de 68 anos. Depois de se aposentar, comentou com alguns familiares que tinha conseguido juntar um bom valor para viver com tranquilidade. Em pouco tempo, começaram os pedidos. Me empresta um pouco? Você podia me ajudar com isso ou aquilo? E, quando ele se negava, era acusado de ser egoísta ou insensível. Foi só quando ele aprendeu a guardar essas informações para si que conseguiu viver com mais tranquilidade. Ele entendeu que compartilhar detalhes sobre patrimônio não traz respeito, traz expectativa. E expectativa, quando frustrada, vira cobrança. Por isso, lembre-se, sua paz vale mais do que a curiosidade alheia. Segredo 3. Arrependimentos do passado. Todos nós temos erros que gostaríamos de apagar, coisas que, olhando para trás, faríamos diferente. Mas existe uma linha muito tênue entre refletir com sabedoria e ficar remoendo o passado, alimentando culpas e abrindo feridas que já deveriam ter cicatrizado. Depois dos 65, é muito comum sentir vontade de abrir o coração e contar certos arrependimentos. Mas é preciso cuidado. Nem sempre a pessoa que escuta está preparada para lidar com aquilo. E muitas vezes, compartilhar um arrependimento antigo pode causar dor ou confusão desnecessária, em você e nos outros. A dona Marlene, por exemplo, tinha um segredo que carregava desde os 30 anos. Achou que, ao contar, sentiria alívio. Mas o que sentiu foi julgamento e distanciamento, até mesmo das pessoas mais próximas. Foi só quando ela buscou ajuda para perdoar a si mesma, em silêncio, no tempo dela, que a paz voltou. Arrependimento é uma parte da vida, mas nem todo erro precisa ser exposto. O mais importante é aprender com ele, se perdoar e seguir. E isso, muitas vezes, acontece em silêncio. Segredo 4. Opiniões polêmicas. Política, religião e afins. Você já viu discussões intermináveis por causa de política ou religião? São temas que mexem com emoções profundas e, na maioria das vezes, terminam em desentendimento. E o pior, às vezes, causam rupturas em laços que antes eram fortes. Depois dos 65, é natural termos convicções bem formadas. Afinal, já vimos muita coisa nesse mundo. Mas isso não significa que precisamos defender nossas ideias com unhas e dentes a todo momento. O Sr. Genésio, de 70 anos, costumava entrar em debates calorosos nas reuniões de família. Defendia sua visão com paixão, sem perceber que aquilo afastava os netos e criava tensão entre os filhos. Com o tempo, entendeu que manter algumas opiniões para si era um ato de inteligência emocional e também de amor. Você não precisa abrir mão do que acredita, só precisa entender que paz vale mais do que provar um ponto. Às vezes, calar é escolher a harmonia. Segredo 5. Planos ou desejos futuros. Pode parecer estranho dizer isso, mas guardar seus planos em silêncio pode ser uma das maiores chaves para realizá-los. Isso porque, ao compartilhar algo que ainda está sendo gestado no coração, você se expõe a opiniões, críticas ou até desânimo. A dona Ivone, por exemplo, aos 67 anos, decidiu que queria aprender a tocar piano. Quando contou para a família, ouviu comentários como: com essa idade? Para que isso agora? Vai desperdiçar dinheiro? Resultado, ela se sentiu desencorajada, quase desistiu. Só voltou a tentar quando decidiu manter esse desejo só para ela.
até conseguir. Planos são frágeis enquanto ainda estão nascendo, e nem todos os sonhos precisam de plateia. Muitos precisam apenas de silêncio, coragem e ação. Depois dos 65, não importa se o que você deseja parece diferente para os outros. Se te faz feliz, guarde com carinho e vá em frente, mesmo que em silêncio. Efeitos de guardar certas coisas para si. Guardar certos segredos não é se esconder, é se proteger. Quando escolhemos o silêncio em determinados momentos, não estamos sendo frios, distantes ou misteriosos. Estamos, na verdade, exercendo o poder de escolher o que nos faz bem. E isso, depois dos 65, faz toda a diferença. Pense em quantas vezes uma conversa aparentemente inocente acabou gerando desconforto. Às vezes basta uma frase mal interpretada para que um relacionamento seja abalado. Um comentário sobre o passado, uma crítica velada, uma opinião que não foi pedida. Quando você guarda certos assuntos só para si, a vida fica mais leve. Você passa a viver com mais autonomia, sem precisar justificar suas escolhas. E essa liberdade silenciosa é uma das maiores riquezas da maturidade. Veja o exemplo da Dona Neide. Ela conta que depois de passar por muitos anos tentando ser ouvida, compreendida e aprovada, decidiu mudar. Parou de justificar cada decisão. Parou de explicar sua rotina, seus gastos, seus sonhos. E, para sua surpresa, sentiu uma enorme tranquilidade ao perceber que a vida ficou mais calma. As conversas passaram a ser mais sinceras, os conflitos diminuíram e os relacionamentos melhoraram. Guardar algo não é falta de confiança. É ter consciência de que nem todo mundo está pronto ou disposto a lidar com certas informações. E mais, que nem tudo precisa ser dito para ter valor. Outra consequência positiva é a preservação da energia emocional. Falar demais cansa. Explicar tudo esgota. Justificar o tempo todo nos tira a paz. Mas quando aprendemos a escolher o que deve ser compartilhado e o que deve ficar dentro do coração, economizamos uma energia preciosa, que pode ser usada para o que realmente importa, viver bem. Além disso, o silêncio também protege os vínculos. Evita discussões desnecessárias, reduz julgamentos, fortalece o respeito mútuo. As pessoas passam a enxergar você como alguém sábio, ponderado, confiável. E essa imagem vem, não do que você fala, mas do que escolhe não falar. Por fim, guardar certos pensamentos e decisões permite um contato mais profundo consigo mesmo. Em vez de buscar validação externa, você aprende a se escutar, a confiar na sua própria intuição, a ouvir a voz que vem de dentro e que raramente erra. A paz que vem do silêncio é diferente. Ela não depende de ninguém. E quanto mais o tempo passa, mais ela se torna valiosa. Envolvimento com o público. Agora me conta, você já guardou algum segredo que, com o tempo, percebeu ter sido a melhor escolha? Alguma palavra que você não disse e que poupou você de uma dor de cabeça desnecessária? Ou, ao contrário, já compartilhou algo e depois pensou, melhor teria sido ficar quieto? Essas situações fazem parte da vida. E cada um de nós, com o tempo, vai colecionando pequenas lições de silêncio. Lembranças que nos ensinam que a sabedoria, muitas vezes, está em saber calar. Não por medo, mas por maturidade. Pense por um instante. Quantas vezes uma conversa evitada manteve uma amizade? Quantas vezes o silêncio evitou uma discussão com alguém que você ama? Quantas vezes você preferiu escutar, em vez de falar? E isso fez toda a diferença. Você tem alguma história assim? Se tiver, compartilha com a gente nos comentários. Claro, se quiser e sentir que pode. Às vezes, o que você viveu pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma dúvida. Aqui, neste espaço, a troca de experiências é um tesouro, porque ninguém entende melhor a fase da maturidade do que quem está vivendo ela. Aliás, aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente fala de forma leve, sincera e respeitosa sobre temas que realmente importam, sem pressa, sem gritaria, sem julgamento. E se você conhece alguém que anda estressado, magoado ou sempre se metendo em brigas desnecessárias, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vai que essa pessoa só está precisando ouvir que guardar certas coisas é sinal de força,
não de fraqueza. E agora me diz, de todos os segredos que falamos até aqui, qual foi o que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo com carinho. Conclusão. A vida, depois dos 65, nos oferece um presente raro. Tempo para olhar para dentro. Tempo para rever o que importa, para silenciar o que pesa e para cultivar o que realmente traz paz. Hoje, falamos sobre algo que quase ninguém ensina: a importância de guardar certos segredos. Não por medo, não por vergonha, mas por sabedoria. Sabedoria de quem já viveu bastante para saber que nem todo sentimento precisa virar conversa, que nem toda opinião precisa ser dita, que nem todo plano precisa ser anunciado. Falamos dos problemas familiares antigos, que, quando repetidos, só alimentam ressentimentos, do silêncio sobre as finanças, que evita cobranças e mal-entendidos, dos arrependimentos, que muitas vezes só nos pedem perdão e não plateia, das opiniões polêmicas, que afastam mais do que aproximam, e dos sonhos, que florescem melhor longe dos palpites. Guardar esses segredos é um presente que você dá a si mesmo. É como construir um jardim interno onde só entra quem você permite. Um lugar de calma, de recolhimento, de força tranquila. E se você chegou até aqui, eu te digo com todo o coração: sua paz vale muito. Mais do que estar certo. Mais do que ser compreendido. Mais do que qualquer explicação. É claro que haverá dias em que você vai querer desabafar, conversar, abrir o coração. E isso é saudável. Mas que essas conversas sejam feitas com pessoas de confiança, em momentos certos e com equilíbrio. Porque até a verdade, quando dita na hora errada, pode machucar. Então respire fundo. Sinta orgulho de tudo o que você viveu. E saiba, você não precisa contar tudo para provar quem é. A sua história já fala por si. O seu silêncio, muitas vezes, será o maior sinal de maturidade que alguém pode ver em você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com quem você ama. Espalhar sabedoria é um ato de generosidade, e você pode ser o motivo da paz na vida de alguém hoje. E lembre-se, viver bem não é falar mais, é falar menos e viver melhor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo, onde a gente continua essa conversa bonita sobre o que realmente importa na vida.